Queridos irmãos, bom dia. Vamos neste momento nos colocar de pé, abrir nossas Bíblias no livro de Salmo 19. É por meio da leitura deste salmo que nós, o povo do Senhor, povo a qual Ele elegeu, somos convocados à sua santíssima adoração neste culto solene. O nosso desejo é você que nos assiste, seja por esta transmissão ao vivo ou por uma gravação, que seja abençoado por todos os momentos deste culto. Salmo 19, verso 1 a 6, é assim que o Senhor nos convida a adorá-lo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. Amém. Amém. Vamos orar, queridos irmãos. Deus bendito, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por este salmo, obrigado pela leitura da Tua palavra. Nós já começamos este culto solene, sermos agraciados por Tua palavra, que é boa, que é agradável, que é perfeita, que é mais doce do que o mel. Ó Senhor, se os céus proclamam a glória de Deus, se o dia discursa outro dia a respeito da Tua bondade, Senhor, quanto mais nós que fomos criaturas Tuas, nós que fomos criados à Tua imagem e semelhança, mas não somente isso, mais do que criaturas, nós somos adotados na família por meio de Jesus Cristo. Ó Senhor, nós temos motivos infindos para Te cultuar, para Te dizer sim, Senhor, eis-nos aqui. Nós viemos aqui nos despojar, muitas vezes dos trabalhos seculares, dos pensamentos seculares, daquelas coisas que até são legítimas em outros dias, mas neste momento o Teu povo se reúne em assembleia solene para Te dizer, eis-nos aqui, Senhor, nas primeiras horas desta manhã. Nós queremos trabalhar não para nós, não para outras pessoas, mas nós queremos trabalhar no serviço de adoração ao Senhor, que é o nosso Deus. Por isso, Senhor, nos dirige, por isso nos auxilia. Nós precisamos do Senhor para Te prestar um culto agradável. Nós precisamos do Senhor, da Tua orientação, da presença da Trindade Santíssima, para que o Teu nome seja exaltado em cada momento deste culto, Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa adoração, essa nossa oração de adoração, que a Ti nós oferecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cantemos o hino 19, Rei Sublime. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de Ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus.
prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Ainda de pé, ainda no Salmo 19, neste momento, nós faremos uma leitura em uníssono, dos versículos 7 a 14, leitura essa que nos chama neste momento à contrição e ao arrependimento por causa de nossos pecados. Salmo 19, versículos 7 a 14, leiamos todos juntos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podeis tomar assento? Nesse instante, nós vamos ter alguns instantes de oração silenciosa, rogando ao Senhor perdão pelos nossos pecados. E logo após esse momento, eu vou pedir ao pastor Emerson que faça uma oração de confissão, de súplicas e de ações de graças. Oremos, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, toda a nossa gratidão ao Senhor por mais um dia do Senhor e por estarmos aqui nesse momento de culto, ó Deus, para honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Queremos nesse instante, ó Deus, em que em meio a esta liturgia nos é promovida a condição, Pai, de uma vez arrependidos, confessarmos diante do Senhor as nossas transgressões,
Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, a quem recorremos, o único Deus, o Deus misericordioso. Queremos pedir ao Senhor que nos perdoe as transgressões dos nossos pecados, ó Deus. E que ao mesmo tempo em que o Senhor, ó Deus, por meio da obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, nos perdoa das nossas transgressões, olhe para dentro e mais profundo do nosso coração, o qual certamente o Senhor conhece, esquadrinha, e, ó Deus, contemple de fato a nossa necessidade de te buscar, Senhor, de amar a tua santa lei, de nos devotarmos ao Senhor com mais santidade, com mais piedade, mais pureza. Para isso sabemos, ó Deus, que nós precisamos sempre do teu auxílio, do teu Espírito, da tua santa palavra, ó Deus, para estarmos nos consagrando ao Senhor. Pai, cria em nós sempre e não nos deixe esquecer da malignidade do pecado, ó Deus. O pecado, ó Deus, ele é algo extremamente nocivo, ele aliena o homem do Senhor, ele separa o homem do Senhor, ó Deus. E é pelos pecados que os homens serão julgados, ó Deus, e se não for pela graça de Cristo, pela tua graça e pela tua misericórdia, serão por causa desses pecados lançados no fogo do inferno, ó Deus. Por isso o nosso clamor e a nossa súplica nessa manhã, Pai, em vistas a esse momento de confissão e contrição, é de que o Senhor, ó Deus, o Deus de toda misericórdia, se apiede de cada um de nós. E nos leve, ó Deus, todos os dias a um autoexame muito profundo e muito sério da nossa vida com o Senhor. No momento, Pai, em que sejamos assolados por maus pensamentos, que da nossa boca saia alguma palavra torpe, que os membros do nosso corpo, ó Deus, sejam utilizados para o pecado, o Senhor mesmo, Pai, possa gerar arrependimento em nós e de pronto possamos confessar o nosso pecado ao Senhor, para alcançarmos assim misericórdia e perdão da tua parte. Mas queremos nesse momento também, ó Deus bendito, suplicar pela tua igreja, suplicar pelo teu povo que não apenas se reúne aqui nesta casa de oração, como primeira igreja presbiteriana, mas pelos demais que estão reunidos neste dia, ó Deus, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Sabedores, ó Deus, de que há muitas pessoas que estão enfermas, sabedores de que há muitas pessoas que estão vivendo terríveis aflições, sabedores de que há irmãos que perderam entes queridos, ó Deus, e aqui a gente vem solicitar de Ti todo o consolo e todo o conforto que só o Senhor, por meio do Teu Espírito, pode trazer para a igreja. E ao mesmo tempo, ó Deus, colocarmos a nossa confiança no Senhor, sabedor de que o Senhor, por meio do Espírito da Palavra, nos guia a que essas aflições e esses problemas, pelo tempo que forem necessários, são certamente para o nosso crescimento e para o nosso aperfeiçoamento. Mas ainda assim, ó Deus, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, que nos livre, ó Deus, que livre o teu povo, aqueles que estão, ó Deus bendito, em seus leitos, enfrentando terríveis enfermidades, aqueles que estão em hospitais, ó Deus, servos do Senhor também, enfrentando aí esse problema com o Covid, ó Deus, tem misericórdia. Aqueles, ó Deus, que em meio a essa pandemia, enganados talvez pelas astúcias de Satanás ou pelo seu próprio pecado, ou talvez, ó Deus, assolados por conta do pecado que traz certamente as suas consequências, como depressão, como desânimo, talvez irmãos que tenham perdido inclusive os seus empregos e estejam, ó Deus, desolados em suas almas. Ó Deus, tem misericórdia desses irmãos. Faz como o Senhor, ó Deus, mesmo fala pela palavra e pelo salmista, alegra esses irmãos novamente com a alegria da tua salvação, ó Deus bendito, e traze-os à tua santa presença. Aqueles que estão desgarrados, como veremos aqui, ó Deus, na pregação do teu evangelho nesta manhã, enganados, ó Deus, ludibriados por Satanás, entregues aos seus pecados, ó Deus, irmãos que estavam na igreja e hoje encontram-se mais uma vez no caminho com o pecado, ó Deus, dominados pelos seus pecados, ó Deus, tem misericórdia desses irmãos, tem misericórdia desses, ó Deus, que um dia conheceram, ó Deus, a tua palavra, que se deleitaram na tua igreja, que até assumiram inclusive liderança na tua igreja, que hoje, ó Deus, estão fora da casa do Senhor, ó Deus. Tem misericórdia e restaura-os para o louvor da tua glória bendita, ó Deus. Nós suplicamos. Suplicamos também, ó Deus, nessa manhã, pela nossa cidade, pela nossa nação. Suplicamos, ó Deus, pelos nossos governantes, ó Deus, tem misericórdia do nosso país. Levante, ó Deus, homens santos para falarem diretamente a esses homens com coragem, para corrigi-los, ó Deus, e para mostrá-los que eles estão ali porque Deus ali os colocou, o único Deus, e que eles certamente serão cobrados quando estiverem, ó Deus, gerindo o teu povo com uma má administração. Portanto, esses que foram eleitos e que serão e tomarão posse agora em janeiro, prefeitos nessas cidades do nosso país,
que possam ser homens, ó Deus, que pelo Evangelho e pela Tua misericórdia e graça temam ao Senhor, e possam, ó Deus, produzir nas cidades, ó Deus, não persigam os crentes, não persigam o Evangelho, mas se dobrem diante daquele que é o único Rei, o Senhor Jesus Cristo, e assim a Tua palavra possa se propagar, e assim os Teus preceitos possam estar sendo cada dia mais vislumbrados em meio a uma sociedade entregue ao pecado, Deus bendito. Suplicamos, ó Deus, também, ó Pai bendito, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pelas nossas igrejas. Suplicamos pelo nosso culto, ó Deus, no qual nos tem sido, de certa maneira, tirada uma certa liberdade. Precisamos dos nossos filhos na igreja, ó Deus bendito. Precisamos retornar a batizar os membros, ó Deus, porque é um direito deles, para que sejam assim recebidos no meio do povo de Deus. Então, ó Deus, toma essa causa nas Tuas mãos, fortalece a Tua igreja, fortalece os Teus líderes, para que em breve possamos todos juntos estarmos cultuando ao nosso Deus. Mas eu também quero agradecer ao Senhor nessa manhã por todos os Teus benefícios, e eles são imensos. Ó Deus, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, não há palavras que possam descrever, ó Deus. O nosso coração, ele certamente, e a nossa mente exalta o nosso bendito Redentor, porque nós estávamos perdidos, mas o Senhor Jesus deu a sua vida por nós. O seu corpo foi pregado naquela cruz, o seu sangue foi vertido ali para nos lavar e purificar dos nossos pecados. E por essa razão agora nós somos povo de Deus, nós somos família de Deus, nós somos povo da aliança, do pacto do nosso Deus. Então, Pai bendito, a nossa gratidão ao Senhor, porque em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. Mas também todos os demais benefícios, ó Deus, a adoção, a justificação, a glorificação futura dos nossos corpos. Também, ó Deus bendito, tudo aquilo que se colhe por meio da relação correta com o Senhor, a obediência da Tua palavra, a prosperidade da alma, ó Deus. Muitas vezes não a prosperidade financeira, mas a prosperidade da alma. Bendito seja o Senhor por isso. Obrigado pelas nossas famílias que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela igreja, ó Deus. Ó Pai, que deleite tão especial para nós, termos irmãos tão preciosos. Aquilo que nos une, ó Deus, é algo que jamais poderá ser quebrado. Nós vivemos aqui na história, mas viveremos em toda a eternidade juntos, glorificados, louvando e exaltando o santo nome do Senhor, Pai bendito. Que coisa tremenda, ó Deus, a igreja do Senhor, que possamos então assim sermos sempre gratos pelos nossos irmãos, pelas famílias, ó Deus, com as quais estamos juntos nessa manhã, cultuando e bendizendo o nome do Senhor. Agradecemos pelos nossos filhos, ó Deus bendito. Agradecemos pelos nossos cônjuges. Agradecemos, ó Deus, não apenas pelos Teus benefícios, mas agradecemos também, ó Deus, pelas dificuldades e aflições pelas quais passamos, que se tornam sim em benefícios, porque tudo coopera para o bem daqueles que Te amam e são chamados segundo o Teu eterno e santo propósito, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela carreira cristã que nos está proposta. Portanto, olhando para Cristo Jesus, ó Deus, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, sustentados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, que possamos alcançar, ó Deus, o triunfo final, que certamente já nos foi proposto e o qual certamente já nos está garantido. Assim nós louvamos o Senhor, assim nós trazemos a nossa súplica àquele que é o único Deus, Criador dos céus e da terra, e toda a gratidão do nosso coração, Senhor, a quem amamos de todo o nosso coração, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Cantemos o hino de número 107, Ao Pé da Cruz.
abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. A palavra do Senhor diz em 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Vamos nos colocar de pé, abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, assim como temos feito no culto matutino. Hoje nós estamos em Gênesis capítulo 38. Gênesis 38. Ouça com atenção a leitura que farei dos versículos 20 a 30. Gênesis 38, os versos 20 a 30. É assim que nos diz a palavra do Senhor. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Efraim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu outro, e ela disse: como rompeste a saída? E lhe chamaram Perez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Amém. Vamos, neste momento, cantar o Salmo 1 como hino de preparação para o sermão desta manhã. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Podeis tomar assento. Nesse instante, vamos ouvir a exposição da lei do Senhor pelo pastor Emerson. Meus irmãos, meus amigos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo nessa manhã, nessa bendita manhã do dia do Senhor, domingo. E quero pedir aos irmãos que abramos a palavra de Deus exatamente no texto que acabamos de cantar, Salmo 1. Vamos fazer a nossa meditação nesse texto nessa manhã. Livro dos Salmos, Salmo 1. Livro dos Salmos, Salmo 1. Vou fazer a leitura novamente. Assim diz a lei de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração. Oremos. Senhor, obrigado por mais uma vez termos a porção da Tua Palavra diante de nós, lida desde já a súplica do Teu povo que aqui nesta manhã está para Te cultuar e ouvir a Tua mensagem, é que apliques a palavra a cada um de nós, ó Deus, e que cada um de nós estejamos a cada dia mais conformados com o Evangelho, esse Evangelho que nos promulga a cruz, Cristo, e certamente a maneira pela qual nós devemos, como uma nova criatura, sermos conduzidos na vida cristã. Que haja também disposição no nosso coração de ouvir
mas também de obedecer, principalmente obedecer a tua palavra. Até porque, ó Deus, fé salvadora é fé obediente. Assim cremos e assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, para quem gosta de filme, para quem gosta de histórias, né? Por exemplo, contos de fadas, né? A gente sempre vai perceber que existe aquele slogan no fim, né? Geralmente alguns filmes românticos, né? Ou esses contos terminam com aquele slogan no fim. Vocês lembram qual é? E então eles viveram felizes para sempre. Então, dessa maneira terminam muitos filmes românticos e esses contos de fadas. E nós gostamos, evidentemente, de ouvir essas histórias, principalmente quando nós somos mais jovens, né? Mas aí a gente cresce. A gente vai tendo, evidentemente, por meio da palavra de Deus, como cristãos, o entendimento da vida. E a gente percebe que a vida real, ela não é bem assim. Ela não é bem assim. Na verdade, o que nós observamos quando nós paramos para olhar para a vida? A vida é muito complexa. Nós lidamos ao longo da nossa vida e da nossa carreira cristã com muitos problemas. E a vida por si só, né, já dizia o Senhor Jesus, ela trará o quê? As suas aflições. Ela trará certamente os seus desafios. E basta a nós olharmos em volta, como eu disse, a gente poder estar meditando sobre a vida e considerando a vida dia após dia. E aí a gente olha, por exemplo, para a nossa nação. Nós somos uma nação fundada nos direitos inalienáveis da vida, da liberdade e da busca pela felicidade, por que não assim dizer? Pergunte a uma série de pessoas, né, ou a quase todas as pessoas, o que ela quer da vida. E certamente uma das respostas que nós mais obteremos, ela vai dizer, eu quero ser o quê? Feliz. E a gente não tem nenhum problema com isso, né? Realmente nós queremos viver uma vida, apesar dos seus problemas, apesar das suas aflições e apesar dos seus desafios, nós queremos evidentemente viver uma vida feliz. Mas percebam que mesmo para uma nação, ou mesmo para um povo, né, um povo empenhado em buscar essa felicidade, nós não temos muitas vezes obtido muito sucesso nisso. Nós às vezes estamos errando o nosso alvo. E aí a gente vai percebendo ao longo da vida que muitos tentaram encontrar a felicidade no amor, mais propriamente no casamento, né, se casando. E aí a gente olha para uma realidade da vida e a gente vai perceber que as taxas de divórcios, né, inclusive naquilo que permeia a igreja cristã, né, ela é muito grande. E aí mostra-nos essa realidade que a gente não encontra a verdadeira felicidade basicamente dentro do casamento. Os casais, por exemplo, esperam ter uma família, esperam ter, não é, filhos, por exemplo, que lhes tragam felicidade, mas muitas vezes os cônjuges e os filhos causam mais tristezas do que alegria. Outros vão tentar encontrar a sua felicidade na carreira, ou, por exemplo, na busca de diversão, né, atividades recreativas. Muitos vão tentar amortecer a sua dor, né, as suas más experiências na vida, utilizando duas coisas principais, o álcool e as drogas. Mas poucos, de fato, poderiam admitir que encontraram uma felicidade duradoura. E como eu falei, até mesmo, irmãos, muitos cristãos não têm felicidade. Infelizmente, não estão vivendo uma vida de felicidade. E aí conta-se a história de um certo conselheiro cristão, não é? Que ele recebe um amigo no seu gabinete, e ele certamente, assim, não apenas ele, mas a igreja, tinham esse homem como um cristão extremamente comprometido com Deus e com a sua palavra, extremamente ativo dentro da igreja. Então, se você perguntasse, olha, quem é fulano de tal, como você o caracterizaria? As pessoas diriam, ele é um bom homem, ele é um verdadeiro servo de Deus, que não teve de fato, né, uma vida muito fácil, muito fácil, mas ele teve uma vida, talvez uma vida difícil. E aí todos concordam então, né, que esse homem era de fato um cristão sólido, um cristão bem ajustado. E aí conta a história então que quando ele está no gabinete do seu pastor, conversando com o seu pastor, ele então faz uma pergunta, e que descreve muito acerca daquilo que era a sua experiência interna de vida. E ele diz assim, eu me pergunto, como seria se sentir realmente bem por apenas 10 pequenos minutos? O conselheiro então, conta a história, prossegue dizendo que se nós fôssemos realmente honestos conosco mesmos, a maioria de nós admitiria que nós lutamos contra esses mesmos sentimentos. Não somos pessoas realmente felizes. Mas, irmãos, à luz da palavra de Deus, aquilo que nós lemos aqui no Salmo 1, existem pessoas que podem afirmar com convicção, apesar de tudo, que elas são realmente felizes.
E elas afirmam isso com base em quê? Com base no Evangelho. No Evangelho, na pregação da palavra de Deus, elas podem dizer que elas aprendem realmente os princípios que podem levá-las à verdadeira felicidade. E a palavra de Deus realmente promete isso, não é? A verdadeira felicidade para nós, apesar das aflições que certamente a vida nos trará. E ela nos fala exatamente isso no salmo que nós lemos, o Salmo 1. Então, qual é o tema para nós dessa manhã? Para vivermos felizes eternamente ou para sempre, devemos construir as nossas vidas em Deus e em Sua palavra. E aí, irmãos, as coisas, como eu disse, nunca podem nos satisfazer. Quem é que satisfaz o homem? Deus. Deus, de fato, é a nossa satisfação. A Bíblia diz que nós temos Cristo, nós temos tudo. Nele nós encontramos o nosso gozo, a razão da nossa vida e da nossa existência. Mesmo nos nossos relacionamentos, até mesmo dentro da igreja, como irmãos, não é? Nós não podemos ser satisfeitos de fato, em última análise, separados de Deus. Então percebam que buscar o prazer e a autorrealização ou metas egocêntricas jamais irão satisfazer o nosso coração, a nossa vida. Somente uma vida construída em Deus, em obediência à Sua palavra, trará para nós verdadeira felicidade. E é isso realmente o que o Salmo 1 nos declara nessa manhã. E aí você vai perceber como começa o primeiro versículo. Olhe para a sua Bíblia, ele diz assim: bem-aventurado. Bem-aventurado. Essa palavra é interessante, essa expressão, porque em hebraico ele é um chamado plural de intensidade e que pode ser traduzido assim: ó, quão verdadeiramente feliz é a pessoa. Percebem a tradução? Ó, quão verdadeiramente feliz é a pessoa. E essa palavra, ela deriva de um verbo que significa prosseguir ou avançar para o alvo. Então percebam, por que é importante a gente entender isso? Porque se você deseja alcançar a mais plena medida de felicidade na sua vida, o salmista nos diz exatamente como isso nessa manhã, no Salmo 1. E é então significativo que o salmista comece nos contando algumas coisas que a pessoa que busca por felicidade, ela não faz ou ela não deve fazer. E a sua felicidade, tanto agora como na eternidade, depende da escolha de uma dessas duas alternativas. Escolher uma significa você rejeitar a outra. Então o Salmo começa com o que a pessoa feliz, que busca a felicidade, ela deve rejeitar. Então qual é o nosso primeiro ponto? De 3 nessa manhã. À luz desse tema que foi citado. A verdadeira felicidade não é encontrada em uma vida que deixa Deus de fora, irmãos. Olha o verso 1 comigo. O que é que ele diz lá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então qual é o princípio nesse primeiro ponto, irmão? Se você deixa Deus de fora da sua vida e rejeita os seus caminhos, que são revelados em Sua santa palavra, você jamais desfrutará de verdadeira felicidade. E aí o salmista, nesse primeiro ponto, nos mostra 3 maneiras pelas quais nós deixamos Deus de fora. Primeira delas, nós deixamos Deus de fora ao seguir o conselho dos ímpios. Não é isso que diz o verso 1? E o que é deixar de fora seguindo o conselho dos ímpios, irmãos? Isso se refere a uma pessoa que vive com base na sabedoria do mundo. Esse é o princípio aqui. A palavra ímpio vem de uma palavra hebraica que significa solto ou desarticulado. Em nossa linguagem vernácula moderna, refere-se ao quê? Um significado seria aquele que não vive em entrega para Deus, ou seja, ele não leva Deus a sério e ele desrespeita a Sua palavra. Ele desconsidera tudo aquilo que vem de Deus, seja a Sua pessoa, sejam os seus atributos, evidentemente pelos quais nós caracterizamos, né, e denominamos o próprio Deus, ou seja, pela palavra revelada, a autoridade absoluta promulgada por esse Deus. E aí qual é a nossa postura diante disso, irmãos? Nós precisamos estar em guarda. Por quê? Porque o conselho dos ímpios citado aqui, ele inclusive inundou a igreja de hoje. Nós vemos esse conselho de impiedade dentro do próprio povo de Deus, dentro da própria igreja, muitas vezes dentro dos cultos, que é o principal serviço religioso da igreja para com o Senhor. Então muitos talvez já estiveram ou ainda estejam contaminados pelo conselho dos ímpios, mesmo como cristãos. E aí a gente pensa nisso de algumas maneiras. Por exemplo,
Será que toda e qualquer literatura que nós temos à nossa mão, da qual nós podemos desfrutar, de fato é um conselho de Deus para nós? E ela está pautada na palavra de Deus? Porque o que nós estamos vendo, meus amados irmãos, é que muitos dos livros pretendem ser cristãos. E infelizmente não são nada mais, nada menos do que psicologia mundana. Muitas vezes com alguns versículos bíblicos espalhados para nos dar a aparência de um livro cristão, de um material cristão. E até mesmo, o que a gente percebe? Alguns mestres que até então eram considerados bons mestres cristãos, bons pastores, bons teólogos, mais populares nos nossos dias, fazendo o quê? Endossando esses tipos de livros. Mas ao mesmo tempo eles estão fazendo o quê? Estão prestando um desserviço à igreja, ao povo de Deus, endossando aquilo que na verdade é um conselho de ímpios, de modo que isso contraria a palavra de Deus e traz um grande dano, então, ao povo de Deus. Então, a pergunta para nós aqui, nesse primeiro elemento do Salmo 1, no verso 1, é: como nós podemos, então, discernir o conselho dos ímpios da sabedoria de Deus? Esse é o ponto, irmãos. E aí, eu quero trazer pelo menos 5 observações que elas precisam estar constantemente na nossa cabeça. Primeira delas, o conselho dos ímpios, ele nega a suficiência das Escrituras para lidar com os problemas da alma. Veja se não é isso. O que a Bíblia afirma? Ela afirma que ela mesma é adequada para equipar o crente para toda boa obra, não é isso? Se você abrir sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, irmãos. Mas o conselho dos ímpios, ele nega, evidentemente, a suficiência das Escrituras. E a Bíblia, quando afirma ser adequada para equipar o crente para toda obra, ela também mostra, né, que ela produz então em nós a verdadeira felicidade. Ela nos ensina a lidar com os nossos problemas. Ela fornece resposta para todos os nossos problemas, irmãos. Princípios para eles. Por exemplo, para a nossa culpa. Muitos de nós temos problemas com a nossa culpa. Muitos de nós ainda na igreja não entendemos o que é a doutrina do perdão de Deus. E não nos sentimos muitas vezes apropriados dessa doutrina. Então passamos a vida com a culpa do nosso pecado. A Bíblia resolve isso. A palavra nos ensina a resolver isso. Ansiedade, depressão, que são os males do século, raiva, amargura, conflitos relacionais. A palavra de Deus nos ensina a lidar com todos esses problemas. E aí, por mais que você venha com aquele argumento: mas pastor, existe a psicologia cristã. Irmãos, não existe psicologia. Porque a psicologia, mesmo cristã, ela traz a sabedoria do mundo para lidar com esses problemas. E lá no fundo, quais são uma das suas implicações? A Bíblia não é suficiente. A Bíblia não é suficiente para nós. E aí, nessa psicologia cristã, o que é que você vê? Soluções opostas ao que a própria Escritura de Deus, autoritativa, ela simplesmente prescreve. Então percebam, irmãos, quando a gente quer discernir o conselho do mundo, dos ímpios, não é? Da sabedoria de Deus, esse conselho, essa sabedoria do mundo que é demoníaca, como diz Tiago, não é? E a sabedoria do alto de Deus, que é boa, que é perfeita, não é? Que é santa. A primeira coisa é entendermos que o conselho do mundo dos ímpios nega a suficiência das Escrituras, a qual nós sustentamos como uma doutrina basilar para nós. A segunda coisa para a gente entender, o conselho dos ímpios também, ele exalta o orgulho do homem e ele tira a glória de Deus. Olha que coisa interessante. A Bíblia, ela nos mostra que Deus, ele humilha o orgulho do homem e ao mesmo tempo é exaltada a glória de Deus. Percebem a diferença? Você olha, por exemplo, em Isaías 42, que em breve nós vamos estar expondo esse capítulo, né? Ele diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem. Ou como Paulo diz em 1 Coríntios 1,31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se em quem? No Senhor. Então a sabedoria do mundo, o conselho dos ímpios constrói ou minimiza a necessidade de uma confiança absoluta em Deus, seja para a salvação ou seja para a vida diária.
Mas o conselho dos ímpios também nega ou minimiza a necessidade da cruz de Cristo. E como é que eles fazem isso, irmãos? Eles afirmam que a bondade básica do homem, não é? Ou eles afirmam a bondade básica do homem, ou eles minimizam a extensão ou impacto da queda. O que a Bíblia ensina, irmãos? Que somos todos totalmente o quê? Depravados. Depravação total do homem é um princípio, é uma doutrina bíblica. Nós somos perversos, nós somos egoístas em todo aquilo que compõe o nosso ser como homens. O homem natural é assim. E ela também nos ensina, à luz dessa doutrina, que nenhum de nós poderia ou iria buscar a Deus se fosse deixado por conta própria. E aí Paulo vem e escreve em Romanos 3: não há justo e não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí ele começa a descrever esses homens. A garganta deles é o sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, e nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aí vem a cruz. E o que a cruz faz? A cruz humilha o orgulho humano. A cruz humilha a sabedoria demoníaca do mundo e ela exalta somente a pessoa de Cristo Jesus. Mas o conselho dos ímpios não nega apenas isso. Ele nega, irmãos, os absolutos morais de Deus. E percebam que ele substitui a bondade, isso pela bondade humana relativa. Deus é absolutamente justo e seus padrões de santidade revelados em sua palavra, como nós sabemos, eles são absolutos. Pedro, escrevendo em sua primeira carta, no capítulo 1, verso 16, nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Aí vem a sabedoria do mundo, e o que ela faz? Ela racionaliza os absolutos de Deus como sendo muito idealistas ou muito severos, que são impossíveis de serem alcançados. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai substituir isso por um padrão humano. E o principal qual é? Deus é amor. Em outras palavras, irmãos, a sabedoria humana, esse conselho dos ímpios, cria um Deus à sua própria semelhança, em vez de se submeter ao Deus verdadeiro. Mas o conselho dos ímpios também se concentra em agradar a si mesmo, em vez de agradar a Deus e aos outros. Não é assim que o mundo faz, irmãos? É. A sabedoria do mundo, vocês podem perceber isso, analisem. Ela não promove a abnegação e o amor a Deus e aos outros como algo de primeira importância. E aí a mesma palavra de Deus nos diz em Marcos 8,34: então, convocando a multidão juntamente os seus discípulos, disse-lhes, lembram disso? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Ou, como ele mesmo vai dizer um pouco mais adiante, Marcos capítulo 12, 29 a 31, respondeu Jesus, quando ele é inquirido acerca da lei, e ele vai dizer: o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e de toda a tua força. E aí ele diz, e o segundo é, amarás quem? O teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que estes, amar a Deus e amar a quem? Ao nosso próximo. Então, frequentemente, a sabedoria do mundo fornece o quê? Ajuda para uma pessoa, mas ela trata o quê, irmãos? Os sintomas. A sabedoria do mundo nunca vai fazer com que alguém vá lá e diga assim: eu vou confessar o meu pecado, eu vou admitir a minha culpa, eu vou depender de Deus, eu vou obedecer a Deus, eu vou viver uma vida de obediência a Ele. Não, a sabedoria do mundo, o conselho dos ímpios não faz isso, mas aconselha, antes de mais nada, a viver para você mesmo. Foi isso que nós vimos, inclusive, como um princípio quando fizemos aqui a exposição do livro de Eclesiastes. O homem não tem medidas para galgar riqueza ou status, ele pisa em qualquer homem que for. Ele pensa em quem? Nele. Esse é o orgulho, é o egocentrismo do homem, é a sua autossuficiência. Então veja o que o salmista diz: quão verdadeiramente feliz é aquele que não segue essas coisas, o conselho dos ímpios.
Então a verdadeira felicidade não é encontrada aí, mas também não é encontrada em uma vida que deixa Deus de fora, num segundo aspecto. Qual é? Nós incorremos de deixar Deus de fora quando nós seguimos, então, o segundo aspecto do verso 1. Qual é? Quando nós seguimos o caminho dos pecadores. Então eu não ando no conselho dos ímpios, mas eu também não faço o quê? Eu não me detenho no caminho desses homens. E aí o que se refere a isso, irmãos? Ao modo de vida e comportamento. Deter-se no caminho dos pecadores significa se envolver com os pecadores em seu comportamento pecaminoso. E veja que a palavra pecadores vem de uma palavra também hebraica, que significa aquele que erra o alvo. Ou seja, é o desvio do padrão santo de Deus revelado em sua palavra. E nesse sentido, você for analisar, todos nós somos pecadores. Não é não? Todos nós erramos o alvo a nos desviarmos da palavra de Deus. Mas percebam, irmãos, há uma diferença também. Quando nós confiamos em Jesus Cristo, quando nós recebemos a sua graça salvadora, quando nós aqui confiamos de todo o nosso coração nele, como Senhor e Salvador, nós não deixamos de ser pecadores, mas agora nós somos pecadores convertidos. Nós não estamos mais escravizados ao pecado, mas ainda assim precisamos lidar com o pecado. Então nós somos pecadores que foram convertidos. E agora, em vez de viver para agradarmos a nós mesmos, o pecador convertido, ele vive sobre 3 aspectos. Ele vive para agradar a Deus, ele cresce aprendendo a negar a si mesmo e ele ama a Deus e aos outros. É isso que caracteriza a vida de um pecador convertido. O que a Bíblia ensina, irmãos? Que o objetivo do nosso relacionamento com os pecadores perdidos precisa mudar, então, depois que a gente vem a Cristo. O Senhor me alcançou pela sua graça, mas Ele vai dizer o quê? Em sua oração sacerdotal: não os peço que os tires do mundo, mas que faça o quê? Os livre do mal. Nós somos sal e luz, como diz a Escritura. Nós precisamos impactar o mundo. Então, a Bíblia ensina agora que, como pecadores convertidos, não é? O nosso relacionamento com os demais pecadores inconversos, os ímpios, ele precisa passar por uma mudança, uma vez que a gente agora está em Cristo Jesus. E aí Paulo diz lá em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. O que isso quer dizer? Se nós corremos com pessoas mundanas em seu estilo de vida ímpio, nós seremos erroneamente influenciados por elas. É por essa razão agora, meus amados irmãos, que nova criatura, um novo cristão, precisa cortar relacionamentos íntimos com muitos dos seus antigos amigos. E aí você vai se lembrar aquilo que eu citei aqui num sermão passado, quando Paulo vai dizer, certamente Paulo tinha os seus relacionamentos. Paulo era um ímpio, embora um doutor da lei, um homem zeloso, um homem religioso, mas sendo guiado por princípios equivocados, não é? Pensando de forma equivocada em relação a Cristo e ao seu povo. E aí Paulo vai dizer, eu considero tudo como perda, para ganhar a quem? A Cristo. E muitas vezes nós temos que abrir mãos disso, de muitos amigos. Meus irmãos, eu escarnecia do Evangelho quando eu era descrente, com 25 anos de idade o Senhor me alcançou. Mas eu me lembro que eu me sentava na roda com ímpios, e eu via a gente passando com a Bíblia na mão, e eu ficava zombando dessas pessoas. Muitos de nós fomos exatamente assim, nós fazíamos exatamente isso. Quando Cristo nos chamou, o que aconteceu? Nós perdemos muitos desses relacionamentos, ou porque nós nos afastamos conscientemente, ou porque agora, como diz a Escritura, luz e trevas não tem o quê? Comunhão, não dá certo. Meus irmãos, nós agora, como cristãos convertidos, nós vamos exercer o quê? Influência, esse é o ponto. Mas se você permitir, e se você se mantiver em certos aspectos de relacionamento, e se você não se cuidar, eles o levarão de volta ao antigo modo de vida. Então não se deixe enganar. Mas por outro lado, nós não devemos nos isolar, como eu disse, completamente dos pecadores, a menos que eles afirmem ser cristãos. E aí, caso contrário, se fosse isso, nós teríamos que fazer o quê? Sair do mundo. Mas a palavra de Deus diz que não é para a gente sair do mundo. Percebam então que o nosso objetivo muda. Nosso objetivo muda. Antes nós nos associávamos com pecadores como uns deles, como parte deles,
para nos juntarmos nas suas más obras. E agora nós nos associamos a eles como pecadores salvos pela graça para fazer o quê? Para trazer essas crianças, esses cristãos, na verdade esses ímpios, ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. A nossa associação com eles agora é no intuito de testemunharmos o Evangelho, pregarmos o Evangelho, apontarmos para a obra da cruz, para que eles tenham consciência da sua malignidade, do seu pecado, da sua alienação para com Deus, e aí assim eles se arrependam, confessem, creiam em Jesus para a sua salvação, para terem sua vida transformada. A nossa associação agora tem em vista exatamente esse aspecto. Agora, qual é o problema? Pense comigo. O problema é que muitas vezes o mundo, através dos seus, tem exercido uma influência maligna sobre os crentes. Era para a gente exercer o quê? Influência. E muitas vezes nós estamos permitindo que o mundo faça o quê? Exerça influência sobre nós e sobre sua igreja. E, meus irmãos, pensem comigo como isso é triste. Por exemplo, não é triste a gente olhar, por exemplo, vamos pegar aqui o princípio de culto. Não é triste a gente olhar para algumas igrejas e ver o culto completamente como se fosse algo mundano? Então você vai olhar para algumas igrejas hoje, veja como é que a igreja deveria influenciar o mundo com sua pureza, inclusive no culto, no seu serviço de culto, resguardando esses princípios da palavra de Deus. Aí você percebe uma igreja que cultua a Deus como se fosse o quê? Uma boate, uma casa de show. Não tem palavra, não tem liturgia bíblica, você não tem os elementos de culto, ou quando tem, estão mascarados, né, de um certo grau de pureza e piedade. As músicas não refletem nada a glória de Deus, mas o egocentrismo humano. A pregação do evangelho deturpada. Cristo minimizado. Não existe suficiência das Escrituras. A gente tem visto agora, né, pregadores aí dizendo que a Bíblia precisa passar por uma reformulação para inclusive trazer apoio a essas questões de homossexualidade. Gente renomada de meio, inclusive cristão conhecido, afirmando que a Bíblia precisa passar por mudança. Não, a Bíblia sempre foi e sempre será a palavra autoritativa de Deus, ela não precisa passar por mudança. Mas o que é isso, irmãos? Se não é a influência maligna do conselho dos ímpios dentro da igreja. Meus irmãos, quantos casamentos têm sucumbido por causa de conselhos e interferência de ímpios? Porque os crentes estão dando ouvido àquilo que os ímpios dizem. Tem gente que não se aconselha com seu pastor. Tem gente que não procura o seu presbítero, um diácono ou um irmão mais capacitado, conhecedor da Bíblia na igreja. Ele está com um problema no casamento, ele vai buscar conselho de um ímpio. Alguém que não conhece o amor de Deus, alguém que não nasceu de novo. E aí uma pessoa dessa, ele pode até contribuir com algum aspecto moral do casamento, mas não com o principal, que é o quê? O princípio da Escritura. Aí o que a gente vê? Casamento sendo desfeito. Nós vemos filhos desviados, porque inclusive pais têm levado seus filhos a se aconselharem com ímpios. Aí depois não quer que o filho esteja desviado. Então o que a gente vê, irmãos? Jovens, irmãos que pareciam tão firmes, e são pessoas hoje que precisam ser reconduzidas a Cristo de novo. Então, irmãos, eu apelo a vocês mais uma vez, olhem para o que o salmista diz. Quão bem-aventurado e feliz é a pessoa que não se detém no caminho dos pecadores. Mas você também deixa Deus de fora ao sentar-se na roda dos escarnecedores. E quem são eles, irmãos? Eles são aqueles que rejeitam a Deus e sua palavra. E percebam que agora eles procuram se justificar ridicularizando abertamente aquilo que eles rejeitam. É aquele tipo de pessoa mais escancarada mesmo, né? Os escarnecedores, eles têm algumas características, dentre elas, eles acham que eles sabem mais do que Deus. Eles são aqueles que acham que são muito espertos para crer na Escritura. Eles são aqueles que são zombadores, inclusive zombadores que vêm até de origens religiosas, mas se consideram, né, consideram a palavra de Deus, aquilo que vem de Deus, como algo muito repressivo. E muitas vezes, uma outra coisa que caracteriza esses zombadores é que eles se escondem atrás de uma cortina de intelectualidade. Eles são os
inteligentes, os espertos, os sabidos, não é? Mas invariavelmente pessoas que rejeitam a Escritura porque desejam ser seus próprios deuses para que possam seguir os seus próprios desejos carnais, seu próprio pecado. Então eles não querem, em última instância, que Deus interfira em seu estilo de vida pecaminoso. Esses são os escarnecedores. E perceba que a palavra de Deus diz aqui no Salmo 1, não é? Aquele que se assenta na roda desses homens. O que se refere a isso, irmãos? Literalmente é fazer parte da assembleia. É exatamente estar no lugar onde esses homens se reúnem para reforçar os seus pensamentos e a sua filosofia ímpia. E aí um outro princípio que nós vimos aqui quando nós expusemos o livro de Eclesiastes é que os maus procuram os maus, não procuram os bons, porque eles são repreendidos por aqueles que são bons. Então aqueles que zombam de Deus, os escarnecedores, gostam de se reunir para reforçar os seus preconceitos, eles gostam de se assentar, não é? Ou seja, eles pertencem a uma multidão. E aí a Escritura diz aqui o quê? Que aquele que se assenta com esses homens, ou seja, ele faz parte do quê? Da assembleia desses homens, ele se reúne com esses homens. E aí o salmista diz: bem-aventurado é aquele que não senta com esses homens, que não faz parte da assembleia desses homens. Mas perceba que antes da gente deixar o verso 1, eu quero que você observe comigo a progressão descendente na vida do pecado. E por que é importante a gente observar isso, meus irmãos? Porque Satanás não faz uma pessoa cair e rejeitar a fé de uma vez, não é do dia para a noite. Então existem graus de afastamento de Deus progressivos. E isso nos mostra no verso 1 em 3 conjuntos de palavras importantes. Primeiro, vejam lá comigo. Ele cita a palavra andar, ele cita a palavra se deter e ele cita a palavra sentar. Então você anda, ou seja, você está se movendo na direção errada agora. Você se detém ou permanece no pecado agora. E finalmente você faz o quê? Você fica à vontade na companhia do pecado, de zombadores. O segundo grupo de palavras, ainda nesse salmo, no verso 1, fala sobre ímpios, pecadores e escarnecedores. Então, primeiro, ele diz: o homem está com os ímpios, ou seja, com aqueles que se desviam de Deus. Depois, ele está com os pecadores, ele se detém com eles, aqueles que violam abertamente os mandamentos de Deus, errando o alvo. E por último, ele está com os escarnecedores, aqueles que rejeitam abertamente a verdade absoluta de Deus. Mas ainda há um terceiro grupo de palavras. Ele fala sobre conselho, caminho e roda. Então, em primeiro lugar, ele diz que o homem ouve o conselho, ou seja, ele começa a alimentar pensamentos antibíblicos, errados, equivocados. E aí, no segundo momento, ele passa ou ele se detém no caminho, ou seja, ele se envolve agora não apenas com os pensamentos, mas com o comportamento errado. E finalmente, ele se senta no banco, na assembleia. Ele passa a pertencer a esse grupo errado que adotou a atitude final e fatal de escarnecer de Deus e da sua palavra. Em resumo, quando eu disse lá, Satanás não faz uma pessoa cair e rejeitar a fé de uma vez, aqui no fim de tudo, Satanás pegou você. Tomou conta. Então deixa eu fazer 2 aplicações desse verso 1, irmãos. Primeiro, prestem atenção, guardem sua mente. Satanás começa aí, e o princípio, irmãos, é desde o começo da Escritura. Foi o que ele disse lá para Eva: é assim que Deus disse. Ele plantou um pensamento maligno naquela mulher. Irmãos, pensamentos errados, não bíblicos, levam a um comportamento errado, que leva à rejeição de Deus e da sua palavra. Então, proteger a sua mente não significa que você vai se tornar uma pessoa que não pensa, muito pelo contrário, mas significa que tudo que você vai pensar, tudo que estará na sua cabeça, será pensado pelo crivo da palavra de Deus. O alicerce e a base para nós é essa. Tudo que vier à minha mente precisa ser confrontado com o quê? Com a Bíblia. Mas a segunda aplicação para nós é: escolha os seus amigos.
Aqueles que você escolhe como amigos íntimos devem se comprometer com as coisas de Deus. Eu vou repetir o que eu disse aqui várias vezes e vou repetir as palavras do reverendo Joel Bick. Eu trago para a minha intimidade aqueles que podem contribuir com a minha santificação. E Paulo diz em 2 Coríntios 6, que comunhão tem a luz com as trevas. Como eu disse aqui, e numa outra tradução, as más companhias vão corromper os bons costumes. Ou como diz o Dr. Howard Hendricks, os dois fatores que mais influenciarão onde você estará daqui a 10 anos são os livros que você lê e os amigos que você faz. Então, meus irmãos, protejam a mente de vocês, que é onde tudo começa. E escolham bem aqueles com quem vocês têm relacionamentos. Mas olha que coisa linda esse salmo. Não há apenas o aspecto negativo, não é? Ou seja, o aspecto negativo ele não é suficiente por si só para produzir uma verdadeira felicidade. Você está vendo que ele diz no verso 1 para nós assim, olha, bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, o que não se detém no caminho dos pecadores, o que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós temos princípios produzidos através da negação, mas o salmista também passa a mostrar aquilo que é positivo para nós. E aí olha comigo, por favor, no segundo ponto. A verdadeira felicidade é encontrada em uma vida construída em Deus, em sua palavra, versos 2 e 3. E ele diz assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, talvez muitos de nós possam dizer assim: olha, pastor, eu não sou alguém que tenho andado no conselho dos ímpios, tenho me detido no caminho dos pecadores, ou muito menos me sentado com pessoas que escarnecem de Deus ou do Evangelho. Então, talvez você pudesse reivindicar algum tipo negativo de pureza, pelas asseverações do Salmo 1 aqui no verso 1. Porque nós não seguimos o conselho do ímpio, pastor. Muito bem. Mas aí surge uma pergunta para nós, irmãos. Quantos de nós podemos dizer que temos prazer na palavra de Deus e meditamos nela continuamente? E aí os versos 2 e 3 nos mostram dois aspectos. Primeiro, responsabilidade, e segundo, consequência, resultado. Então, na medida em que nós cumprimos responsabilidade, nós podemos esperar o quê? Resultados. Duas coisas então: a responsabilidade, deleitar-se e meditar na palavra de Deus continuamente. O verso 2 nos mostra isso. Irmãos, o que significa ter prazer na palavra de Deus? É impressionante como essa palavra prazer ela é utilizada no âmbito do Antigo Testamento. E aqui é algo muito curioso, em Gênesis 34 e Esther capítulo 2, porque fala, dentro do mesmo contexto, de homens encantados por uma mulher. E veja se não é assim o que eu vou dizer agora. Isso nos diz algo tremendo. Qual é? Os meninos, quando eles olham para uma jovem moça, e no âmbito cristão a desejam como uma futura esposa, né? Quando eles se deleitam com essa moça, qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles reorganizam todas as suas prioridades, não é assim não? É impressionante como vocês conseguem organizar tudo, de modo que de repente, vocês têm todo o tempo do mundo para ficar com a moça. Já perceberam? É assim ou não é? Eu não tinha tempo para nada, eu não tinha tempo para a igreja, eu não tinha tempo para ler a Bíblia. Meu Deus, a correria do mundo, pastor. Mas aí vem a moça, aí o cara reorganiza tudo, é impressionante. Ele reorganizou tudo, que agora ele tem todo. Você está onde? Ah, estou na casa da moça. Você está onde? Eu estou almoçando com o sogro. Não é assim? Ele reorganiza todas as suas prioridades, e agora ele tem tempo para ficar com quem? Com ela. E aí ele não faz isso porque ele tem que fazer, faz? Não. Ele faz isso agora porque ele quer. Porque é o prazer dele estar com quem? Com a moça. E é interessante, nada atrapalha o seu tempo com o objeto do seu deleite, que é a moça. Você sai lá da Zona Sul para namorar com uma mulher lá na Santa Maria da Cogipe, e você não tem problema nenhum com isso. E aí me permitam uma exortação. Para eu sair lá da Zona Sul para vir para a igreja, ou lá da Zona Norte, ou lá, sei lá de onde aqui de Teresina, eu tenho todas as dificuldades do mundo, irmãos.
Mas para namorar com uma moça, pastor, eu estou namorando com uma moça lá de Altos. Pega o ônibus de manhã e vai embora, e faz mesmo. Então agora, ele tem o tempo todo como um objeto do seu deleite. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês em cima disso. Você tem deleite na palavra de Deus exatamente assim? Você reserva esse tempo, esse mesmo tempo para gastar com a palavra de Deus, porque você tem prazer nela? Ou se tornou para você algo mecânico, meramente um dever? Porque, irmãos, nós corremos um risco com isso. É muito fácil a gente cair naquela mentalidade do dever cumprido com a palavra de Deus. Eu já li um capítulo da Bíblia hoje. Então o diabo está longe de mim, pastor. Pastor, já marquei. Isso alivia a minha culpa, né? Lógico. Quando eu leio a Bíblia, alivia a minha culpa. Já cumpri a minha obrigação. Aí você avança na leitura de mais um capítulo, você marca naquela sua lista sequencial. Não estou dizendo que é errado a gente ler a Bíblia, mas já nós vamos entender como. Mas, irmãos, isso meramente não nos comunica com Deus quando nós não meditamos na palavra com deleite e aplicamos a nossa vida para mudar. O que é a Bíblia para nós? Alguns vão dizer que a Bíblia é uma carta de amor de Deus. Nós estamos lendo conselhos de um Pai Celestial, amoroso, onisciente, sobre como nós devemos viver, sobre quem é Ele, quem somos nós e a maneira como nós vamos viver. Então, o que é que são os mandamentos de Deus para nós? São uma bênção para nós, para o bem. Então, não deveria ser para nós meramente um dever nos dedicarmos em tempo de ler a palavra de Deus, mais do que um rapaz dedica o tempo a uma mulher, a uma moça, com a qual ele é capaz de mover mundos e fundos para estar com ela. Então o salmista nos diz que o caminho para a verdadeira felicidade é nos deleitarmos na palavra de Deus. É exatamente assim. E perceba que nós somos responsáveis não apenas por esse deleite na palavra, mas por meditar nela continuamente. E o que significa meditar para nós, irmãos? É pensar sobre o que a palavra diz e como ela se aplica a tudo na vida. E às vezes nós estamos meditando de maneira errada, estamos apenas lendo a Escritura. Nós temos pecados que precisam ser tratados. E os pecados que precisam ser tratados, irmãos, eles passam exatamente por esse aspecto. Eu leio, eu medito e eu aplico aquilo que a palavra diz à minha própria vida, lutando contra os meus próprios pecados. Irmãos, a meditação é para ler. A meditação para nós é a mesma coisa que a digestão é para comer. Mastigar a comida, fazer digestão, torna a comida parte de nós, não é assim? É. Então nós temos que fazer isso continuamente, dia e noite, como diz aqui o salmista, o que implica conhecer a palavra de Deus o suficiente para pensar sobre ela o dia inteiro. Eu vi o Elano gravando um dos trechos do livro do Thomas Brooks, né? Artifícios preciosos, remédios contra os artifícios de Satanás, e uma das coisas que o presbítero Elano, que é o nosso liturgo hoje, falou lá, é verdade, irmãos, nós precisamos nos esmerar mais em conhecer mais a palavra, inclusive em conhecermos mais versículos bíblicos, para que essas coisas venham automaticamente à nossa mente e a gente possa confrontar o nosso pecado, a gente possa aconselhar, lidar com situações da vida. Então às vezes nós estamos sendo extremamente preguiçosos nisso. Então perceba, esse verso 1, no verso 1 que nós lemos aqui, a mente é o primeiro campo que nós devemos defender. E vejam então que qualquer forma de pensamento vai moldar a nossa vida, e a única maneira de rejeitar o conselho do ímpio, que nos bombardeia todos os dias, a todos os instantes, é meditação da palavra, pensando, mastigando, digerindo na nossa mente a palavra de Deus e como ela se aplica à nossa vida. Isso é meditar. É sobre isso que o salmista está falando. Mas ao mesmo tempo, ela também é a nossa responsabilidade. Matthew Henry vai dizer, nós podemos julgar o nosso pecado, nosso estado espiritual, perguntando, qual é a lei de Deus para nós? Ou o que nós fazemos disso? Ou que lugar isso tem na nossa própria vida? Então, na medida em que nós construímos a nossa vida em Deus, em sua palavra, aí sim nós teremos verdadeira felicidade. Mas como eu falei, nós temos a responsabilidade, mas nós temos o resultado. Verso 3, já estamos terminando, viu, irmãos? Verso 3 diz assim, vamos lá. E diz que tudo quanto ele vai fazer agora, na verdade ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, né? Que no devido tempo vai fazer o quê? Ele vai dar o seu fruto e cuja folhagem não
não murcha. Então, ele vai nos mostrar o resultado, uma vida frutífera e próspera, prosperidade. Não a teologia da prosperidade como é pregada, mas a prosperidade bíblica. E aí o salmista está descrevendo a pessoa que se deleita na palavra de Deus é como uma árvore plantada junto a esses ribeiros. É uma árvore que foi cultivada propositalmente, deliberadamente, rodeada por canais, por riachos, para que as suas raízes tenham um abastecimento contínuo de água. Ou seja, é algo sólido, capaz de resistir às secas, capaz de suportar os ventos. É uma árvore fecunda, não é? Ela tem uma evidência de contínua vida e vitalidade. Ele diz que as suas folhas não murcham. E como é que ele resume tudo isso? Aplicando. Ele aplica como? E tudo quanto ele faz o quê? Ele prospera. Então ele está dizendo que existe uma pessoa verdadeiramente feliz. A pessoa que Deus abençoa com a sua prosperidade, não importa em que circunstâncias de vida ela se encontra. E aí a gente tem vários exemplos à medida que nós temos a progressividade da Escritura. Nós temos Noé, que foi um homem que andou com Deus e pelo qual a humanidade foi preservada. Nós temos o exemplo de José, a gente pregou recentemente aqui, tudo que José fazia era bem sucedido, porque era um homem de Deus. Nós temos o exemplo de Jó. Todos nós conhecemos essas histórias bíblicas, irmãos. E veja que Deus não está prometendo para nós, essencialmente, prosperidade financeira, ainda que ela possa vir, mas a prosperidade da alma. Você será próspero na sua alma. E aí o chamado ensino de saúde, riqueza ou teologia da prosperidade, que é promovido por muitos, que afirma que Deus promete prosperidade financeira, isso é falso, irmãos. Isso deve ser rejeitado. Os servos de Deus, eles podem ser pobres em bens nesse mundo, afligidos por muitas provações, mas eles serão ricos para com Deus, como na parábola daquele homem, não é? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tens preparado para quem será? E aí termina dizendo o quê? Lá o texto: é assim aqueles que não entesouram para Deus, mas entesouram para o mundo. Mas deixa eu levantar uma indagação, para a gente ir para o último ponto. Você diz: pastor, eu às vezes questiono essa verdade bíblica. E às vezes você pode dizer isso porque você olha de fato para pessoas que deixam Deus de fora e que parecem genuinamente felizes e prósperas, não é assim? A gente olha muitas vezes para a prosperidade do ímpio e começa a questionar Deus. Senhor, mas eu sou teu servo. Quem vem desse tipo de teologia errado, geralmente é assim. Eu tenho experiência com essas pessoas. Começa a questionar Deus: mas eu sou o teu servo, eu faço a tua vontade, eu leio a tua palavra, eu jejuo, eu oro, né? Eu procuro obedecer ao Senhor. Então como é que pode os ímpios prosperarem, estarem aí sorrindo abertamente em todos os lugares, e eu aqui sofrendo? E eu aqui carecendo de dinheiro, e eu aqui não tendo um plano de saúde, tendo enfermidade? A gente olha para o casamento dessas pessoas, parece que está tudo bem. A gente olha para os filhos, parece que está tudo bem. Parece que essas pessoas, mesmo como ímpias, parecem estar bem com Deus. E aí você olha para a vida de outras pessoas piedosas, né, como a sua própria talvez, que constroem a sua vida em Deus, em meio à sua palavra, e são atingidas por tantas coisas, por tantas dificuldades. E aí, pastor? Isso nos leva ao último ponto desse salmista. Olha comigo o verso 4 a 6. Por quê? Porque a verdadeira felicidade, irmãos, ela é encontrada em uma vida que leva em conta não o mundo, não aqui e agora, mas a eternidade. Então olha o que ele diz do verso 4 até o verso 6. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então aqui nós temos um contraste entre os 3 primeiros versículos, não é? Que é algo que nós encontramos na língua hebraica, um paralelismo antitético. Os 3 primeiros são contrários aos 3 últimos. Ele está confrontando os ímpios com os justos. O justo é uma árvore robusta, com raiz firme, frutífera. O ímpio é como a palha do trigo, sem raiz, sem peso, sem utilidade. Como diz a Escritura em vários locais, ele serve apenas para ser o quê? Queimado. Então esta não é a visão do homem, não é aquela visão que eu acabei de descrever. Os ímpios estão tendo sucesso,
ocupam os melhores cargos, são ricos, têm as coisas materiais, casamento vai bem, filhos vão bem. Essa não é a visão do homem. Esse ponto de vista é o ponto de vista humano. Aqui nós temos o quê? A visão do próprio Deus. E como é a visão de Deus, irmãos? Isso mostra muito claro no verso 6. A visão de Deus leva em questão a eternidade, em consideração a eternidade. Ele diz, literalmente, aqueles que me deixam de fora das suas vidas, são como palha. Não tem substância. Podem ser pessoas que podem parecer grandes, importantes para os homens, para a humanidade. Podem até deixar os seus nomes escritos na história da humanidade. Mas diante de Deus, eles não são o quê? Nada. Na verdade, eles serão levados pelo vento, como a palha é lá no julgamento final. Então, o que diz o verso 5? Que os ímpios vão fazer o quê? Não prevalecerão aonde? No juízo. Eles não vão resistir ao julgamento do Senhor, o que significa que eles não terão, literalmente, nada no que se apoiar. O caso deles não se sustentará no tribunal de Deus. Eles não estarão no céu, onde aqueles que foram feitos justos pela justiça de Cristo estarão reunidos. Bendito seja o nome do nosso Deus, irmãos. Mesmo que isso possa parecer, não é? Que eles estão prosperando, que eles estão bem, meus amados irmãos, o Senhor conhece, o Senhor está intimamente familiarizado. Deus é um Deus onisciente. O caminho dos justos é o caminho que prospera, o caminho dos ímpios perecerá. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Apocalipse capítulo 21. Já lá no finalzinho, né? Verso 8. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Isso define quem são os ímpios. A parte que lhes cabe será no lago que arde no fogo, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus irmãos, esse é um ensino claro da palavra de Deus que diz: está designado também aos homens que morram uma vez e que depois vem o quê? O julgamento. Todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. Os ímpios, como eu disse, eles não têm naquilo que se sustentar. Essa é a linguagem do Salmo 1. Mas nós temos. Nós somos sustentados pela justiça de Cristo na cruz do Calvário, irmãos. Todos nós vamos estar diante de Deus. E veja como é o conselho dos ímpios. Se você tira Deus, se você tira a eternidade de cena, tudo que você é o quê? Você é um acidente. Você é um produto de um acaso aleatório. Seu nascimento foi um acidente, sua morte é um acidente. Tudo que você é um acidente suspenso entre dois acidentes. Então não há felicidade, não há possível felicidade nesse tipo de visão. Isso não se sustenta. Então qual é a nossa conclusão, irmãos? A palavra de Deus declara que você não é um acidente. Você está aqui como criação de Deus, feito à sua imagem, conforme a sua semelhança, projetado para encontrar a verdadeira felicidade nele, em sua palavra. É o que nos diz, por exemplo, os nossos símbolos de fé. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Percebam que ele poderia nos julgar com justiça e ele o faz. Mas ele também revela ao mesmo tempo o seu amor e misericórdia. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz em lugar de pecadores. Então o que é que esse salmo nos ensina? Ele nos fala sobre a verdadeira felicidade, em levar em conta Deus e a sua palavra. Mas ele nos mostra também que nós devemos abandonar a nossa rebelião, confiar nele, aceitar o seu perdão, o perdão que ele oferece, aceitá-lo como a água que sacia a nossa sede, como o pão que veio do céu. E ele diz que se você fizer isso, então, e essa é a responsabilidade do homem, embora haja a soberania de Deus na salvação, se você fizer isso, se você construir a sua vida em Deus e em sua palavra, você viverá feliz para sempre.
Agora você já goza disso, mas você gozará disso perfeitamente com Ele na eternidade. E meus irmãos, como eu disse lá no começo, isso não é um conto de fadas. Isso para nós não é um filmezinho romântico. Aí sim, por causa disso nós podemos dizer: e vivemos felizes para sempre. E a razão é o Senhor, a razão é o nosso Cristo, a razão é o que Ele fez na cruz. E isso é verdade. Não é um mero conto de fadas. Deus, nessa manhã, aplica a sua palavra a cada um de nós, aos nossos corações, irmãos. Oremos. Deus bendito, nós vimos aqui por meio da tua palavra nessa manhã, o Senhor é a razão da nossa existência. É no Senhor que nós devemos buscar todas as coisas. O Senhor é a verdadeira razão da nossa felicidade, Senhor Deus. Nós vemos isso, Pai, no livro de Salmos, como o salmista se regozija, ó Deus bendito, na alegria da tua salvação, no prazer, ó Deus, da tua palavra, da tua santa lei, na tua santa presença, em quem tu és, em teus atributos, em tudo aquilo que o Senhor de fato é. Há regozijo, há plenitude de alegria. Isso faz com que a gente venha a velar as portas da casa do Senhor para sempre. É o nosso deleite, é a nossa verdadeira felicidade estarmos no culto, como também nos mostra o livro de Salmos. A nossa comunhão com a Santa Igreja de Cristo. Isso tudo por causa do Senhor, por aquilo que foi feito em nossa vida lá na cruz do Calvário. Se somos felizes, a razão é o Senhor, a razão é a tua graça, a razão é a tua misericórdia, Senhor. Nós éramos, como diz a tua palavra também, quando andávamos sem Deus no mundo, éramos os mais infelizes de todos os homens. Mas agora, por causa de Cristo, a nossa alegria é abundante. Nós temos abundância de alegria. E obrigado por isso, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas exortações nessa manhã. Obrigado pelas coisas que já sabemos e pela lembrança que temos de cada uma delas. Ó Deus, livra-nos, como diz o salmista, Senhor, de andarmos, de pararmos e de nos determos no caminho do mal, Senhor. Nós nos sustentamos na doutrina da perseverança dos santos, de que nós sempre seremos guardados pelo Senhor e de que jamais a nossa salvação será perdida, ó Deus. Obrigado, Deus, por essa promessa tão grande, embora ainda haja, Senhor, certamente a nossa responsabilidade de andarmos, ó Deus, segundo e conforme a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, Senhor Deus, nós aprendemos a viver em alegria, verdadeira alegria, em toda e qualquer situação. Se nós temos Cristo, nós temos tudo. E é nele que nós oramos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 22. Vou fazer a leitura aqui para nos introduzir ao sacramento da ceia. Lucas capítulo 22, verso 19, a partir do verso 19 diz assim a palavra de Deus: tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus,
somos muito gratos, porque não temos apenas a palavra pregada, mas a palavra dramatizada conosco nessa manhã. A Santa Ceia que é ordenada e foi instituída pelo Senhor. E os elementos, ó Deus, dessa ceia, ó Deus, providenciados aqui, o pão e o vinho, que são meros símbolos, ó Deus, daquilo que expressa evidentemente a cruz, o teu corpo pregado e o teu sangue vertido, sejam para nós, ó Deus, por meio desse ato litúrgico, por meio desta celebração, por meio deste memorial, ó Deus, e por meio também da santa e real presença do Senhor no meio de nós, sejam para nós motivo de alegria, motivo de reflexão e motivo de fortalecimento para a tua igreja nessa manhã. Então que esses elementos sejam retirados do uso comum e, ó Deus, sendo trazidos para esse uso do sacramento, conforme ordenado pelo Senhor. Assim nós oramos, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Quero convidar os presbíteros, enquanto eles se aproximam, eu quero trazer aqui algumas breves instruções da ceia do Senhor para nós. Na noite em que foi entregue, o nosso Senhor instituiu para o seu povo o sacramento da ceia, todos nós sabemos disso. Então prestem, por favor, atenção às instruções. Aqueles que, por suas vidas escandalosas ou por sua ignorância das verdades fundamentais do cristianismo, mostram não pertencer ao povo de Cristo, não têm direito nem parte nesta mesa. Quando participassem dos elementos, receberiam maldição e não bênção. Vós, porém, que vos achais arrependidos dos vossos pecados, que desejais com a ajuda de Deus viver santamente, que credes em Jesus Cristo e sois membros do seu corpo, tendes o direito de participar deste sacramento. Foi para vós que o nosso Senhor Jesus Cristo o instituiu, e Ele deseja, Ele quer que participemos do pão em memória sua, porque é símbolo do seu corpo, ferido por amor de nós, e do cálice, símbolo do seu sangue, vertido para a nossa salvação. Quer testemunhar-nos por este rito de caridade perfeita, que nos amou, para que os nossos temores pudessem ser desvanecidos. O Senhor é servido em que, por meio desta ordenança, anunciemos a sua morte como preço da nossa vida, e em que até mesmo a sua segunda vinda, vejamos nesta ordenança um monumento da salvação eterna, que por ele tem todos os que descansam em seu sacrifício. Esta não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, esta é a mesa do Senhor, e como seu ministro, convido a participarem desta Santa Ceia os membros professos desta igreja e os membros presentes em plena comunhão de quaisquer outras igrejas evangélicas que confiam somente no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 17, diz: nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amém e amém. Meus irmãos, como lemos na sua palavra, na palavra de Deus, meus irmãos, como acabamos de ler na palavra de Deus, a ceia foi instituída e ordenada pelo Senhor Jesus Cristo na noite em que Ele foi traído. E nós a recebemos como uma ordenança e como um elemento de culto. Então, assim vamos proceder a partir de agora, tendo recebido as instruções. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, na noite em que foi traído, Ele tomou do pão, Ele deu graças e Ele o abençoou e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Diz também a palavra de Deus que por semelhante modo o Senhor também tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, a partir desse momento, vamos receber esses dois elementos
e vamos ceiar aqui, trazendo à nossa memória aquilo que Jesus Cristo fez, derramando o seu amor por nós na cruz do Calvário. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Eduardo, por favor. Distribua aqui. Isso, já pode entregar para os irmãos.
Vamos ficar de pé, irmãos. Muito embora nós não tenhamos feito isso antes, nós vamos cantar a música da ceia, tá bom? Em seguida nós vamos orar e encerrar o nosso culto. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Do início. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Sinto estranho aqui, esse é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar quem serve o vinho e parte o pão, é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céus, é nosso anfitrião, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor e em todo esplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão. Estarei impetrando a bênção apostólica, em seguida nós vamos cantar a Doxologia 6. A graça do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos nós, povo de Deus, espalhados por toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Cantemos a Doxologia 6. A Deus supremo, benfeitor, anjos e homens de louvor, a Deus o Filho, a Deus o
Primeiro aviso, só lembrar os irmãos que o cálice da ceia é descartável, tá? Então, os que tiverem com ele na mão podem jogar lá no cestinho de lixo ali na saída da igreja, tá certo? Lembrando que nós temos ceia mais uma vez hoje, no nosso culto vespertino, que começa às 17 horas. Não sei se a gente ainda tem vaga para o culto, temos vaga, então você que quer retornar, coloca o seu nome lá no culto vespertino também. Lembrando as nossas programações semanais, na próxima quarta-feira, 19h30, nossa reunião de doutrina e oração, tá bom, irmãos? Nós fizemos também uma consulta à igreja sobre uma atividade de confraternização no dia 2 de janeiro. Então a lista está lá no grupo da igreja, ainda está pequenininha, né? Então se você tem intenções de ir no dia 2 para se reunir, nós vamos fazer um almoço lá no acampamento, tá? Então nós vamos ter, evidentemente, os protocolos sanitários sendo obedecidos, mas você pode ir com sua família também, tá bom? A gente vai organizar tudo para que a gente possa obedecer isso. Coloca o seu nome na lista para que a gente tenha antecipadamente uma noção de alimentação, de bebida, da organização necessária, né? Para a gente poder realizar esse evento do dia 2. Sei que alguns irmãos vão estar viajando, mas os demais, tá bom? Se quiserem participar, coloquem o seu nome lá na lista, tá certo, irmãos? A SAF tem algum aviso? Quinta-feira, reunião de oração, 19 horas, não é isso? Muito bem. Trinca da UMP sábado, 19 horas também, tá? Então lembrando aí a mocidade da igreja. Não sei se nós temos mais algum aviso. Acredito eu que não. É isso? Então, em Cristo Jesus, me despeço dos irmãos. Aproveitemos o dia para meditar, descansar e retornemos às 17 horas. Deus abençoe, irmãos.